Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas são. Algumas pessoas são extremamente emocionais e quais são os fatores que fazem com que elas sejam assim e o que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto na tua vida. Se tu é uma pessoa que te vê como uma pessoa que tem muitas emoções, não consegue controlar elas, sente raiva muito intensamente, sente emoções muito variantes, esse vídeo é para ti. Começar dizendo para vocês que quando a gente fala em ser emocional, parece que tipo ser uma pessoa que tem emoções é ruim. Na verdade, não. Na verdade, as emoções elas são um contato que nós temos com o mundo, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, às vezes pode, por exemplo, acontecer alguma coisa, como alguma injustiça, alguma situação, e tu ter emoções é saudável, porque te faz conectar com aquela situação e tomar alguma atitude. O grande tema das emoções é quando elas são desreguladas e quando elas são muitas emoções negativas que tu sente. Isso afeta o teu bem-estar e afeta a tua vida. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre pessoas que sofrem de disforia. Disforia é quando tu tem uma série de emoções negativas e essa série de emoções negativas elas podem ser sinal que tu tem algum transtorno ou sinal de que tu vai ter um transtorno. Então é importante a gente trabalhar com isso, é importante a gente entender, é importante a gente mudar isso para a tua qualidade de vida. Falando também de pessoas que têm uma disforia, têm emoções negativas, é, elas têm vários malefícios na vida. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm problemas de relacionamento, passam por muitos divórcios, têm problemas, as pessoas que, por exemplo, estão presas, que cometem crimes, elas têm, já foi estudado um alto nível de problemas emocionais ou questões emocionais. Então, o número de divórcios, problema no trabalho, demissões, não tocar planos para frente. Então, tu não ter as emoções reguladas, elas são um problema na tua vida. Então, vamos pensar se uma desregulação emocional, por exemplo, na raiva, né? Então, a raiva, ela, quando ela está desregulada, ela pode levar a ter atos de violência, como atos de falar coisas que tu te arrependeu, como tomar decisões que depois que tu te arrepende, de cabeça quente. A ansiedade, ela pode te bloquear para te conseguir fazer coisas ou tu não fazer coisas por medo, que é uma coisa bem comum nessa geração entre os 14 aos 25 anos, que são a geração pandemia, que tem muito medo de fazer as coisas, não se expõe a nenhum tipo de situação desafiadora porque tem medo. E assim sucessivamente. Da onde que vem? Isso vem de experiências desafiadoras na infância. Então vamos pensar o seguinte, ó. Para mim, a questão emocional, ela tem dois vieses. O viés são as experiências desafiadoras na infância e o outro viés é o aprendizado emocional. As experiências, pessoas que têm o emocional mais frágil, mais abalado, que entram em emoções negativas, geralmente elas passaram por experiências desafiadoras da infância. Então, quais são essas experiências? Traumas, situações de qualquer tipo de violência, e aí eu não vou especificar os tipos de violência, eu sei que é física, existe a outra que é a questão que tem a ver com a sexualidade, abusos, violência psicológica, abandonos. Então, abandonos são questões que marcam muitas vezes a vida da pessoa. Pode gerar aquele medo de ser abandonado. Então, todas essas experiências que tu passa na tua infância, elas podem gerar um emocional mais frágil. Existem pessoas que passam por isso e conseguem passar por cima. Mas tem um estudo muito importante que fala sobre isso. Então esse é o primeiro ponto, o ponto mais principal quando a gente vai falar sobre onde que começou tudo. Não é o ponto que vai ser determinante. Depois nós vamos ter o aprendizado emocional,
que é como tu aprende a gerir as emoções. E a gente sabe que muitas vezes os pais, nossos parentes, as pessoas no geral não sabem lidar bem com as emoções. Então, às vezes a pessoa teve um aprendizado emocional limítrofe, digamos assim. O que é isso? É quando, por exemplo, aquela criança está jogando videogame e ela perde e ela quebra o videogame, ela joga o controle longe. Então, vai precisar de um adulto para conversar com essa criança, fazer ela entender que não é quando ela perde, não é a melhor opção ela quebrar o videogame se ela perde. Ou, outro tipo de situação é quando uma criança está com medo de fazer alguma coisa, por exemplo, de falar em público, de ir para uma apresentação, de dar um oi, e o adulto deixa a criança, né, com esse medo, ao invés de fazer ela enfrentar esse medo. É um exemplo. E também a questão de como a criança ou tu viu os teus pais terem as emoções. Então é muito comum pessoas com ansiedade relatarem, se a gente vai ver os pais, por exemplo, relatarem que viram pais sendo muito ansiosos, muito preocupados, sempre expressavam essa preocupação, não geriam a preocupação bem, e a criança aprendeu que era dessa forma que ela tinha que lidar com as coisas. E aí gera esse adulto que tem às vezes muito medo, muita ansiedade e tudo mais. Então entram por esses dois pontos. Esses pontos vai gerar uma hiperativação na amígdala. Então, vou pensar em duas estruturas no cérebro, uma emocional, que seria uma estrutura como se fosse uma mão, só que bem pequenininha, bem menor, tamanho de um caroço, e uma estrutura maior, que é a estrutura racional, né, que é a função executiva. Então, quando a pessoa passa por essas situações, ela vai tendo emoções, ela vai tendo descargas emocionais ao longo da vida dela, essa área ela vai se hiperativando, fazendo com que seja mais intenso o que ela sente do que daqui a pouco alguma pessoa que não tem essa área hiperativada, e vai sendo mais rápido dela chegar nessas emoções negativas. Então, por exemplo, uma pessoa com ansiedade. Eu li esses dias num livro a história de uma moça que toda vez que o namorado saía para fazer alguma coisa, aquilo gerava uma ansiedade nela muito rápida. Um medo que ele abandonasse ela. Que gerava um comportamento de mandar mensagem para ele todo momento. Até uma hora que o cara cansou e mandou ela embora. Então, o que acontecia? Toda a situação que ela não se sentia respondida ou que o cara ia embora, ativava muito rápido, com muita rapidez. E aí, gerava todo o pensamento emocional. Então, essas pessoas, elas têm uma amígdala hiperativada. Então, é uma parte do cérebro que hiperativa. Então, um dos fatores é, quando a gente fala em terapia cognitiva, né, no trabalho que a gente faz, ajuda a diminuir essa função, alguns medicamentos também, quando está demais, então às vezes a pessoa precisa tomar alguma medicação para diminuir essa ativação da amígdala, para que a pessoa possa se sentir melhor. Depois tem fatores biológicos, então a gente falou bastante da infância, dos primeiros aprendizados. Depois tu vai ter fatores biológicos. Então, quais são os fatores biológicos? Então, às vezes, a pessoa não teve nada, tudo bem, lidou bem com a vida e tal, menopausa. Ou começa a ter alguma alteração hormonal. Homens que, por exemplo, usam testosterona. Às vezes, situações de não dormir direito por muitos dias. Ou passar por fatores de estresse muito intenso, tipo morte de um parente, doenças de um parente, estresse no trabalho. Então faz com que essa pessoa ela viva tanto estresse que a amígdala dela começa a se hiperativar. Então é aqueles negócios até que alguns pacientes comentam que falam assim, minha família me fala que não me reconhece mais, que eu era de uma forma, agora estou de outra. Então são todos esses fatores
que tu possa ter passado na tua vida e que te deixou uma pessoa mais emocional, uma pessoa que mais reativa emocionalmente. Então, eu já passei por situações na vida, assim, eu lembro que situações onde eu tive alto nível de reatividade era a época que eu tinha 2 empregos e que eu tinha uma empresa. Era um alto nível de reatividade que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí, quando passou isso, o nível de reatividade ele diminuiu. Depois, as patologias sintomáticas e crônicas. Então, vamos pensar em duas coisas, né? Quando as pessoas têm uma patologia emocional, elas têm 2 tipos de patologia. A sintomática, que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, onde a pessoa estava bem na vida dela, correu alguma coisa, ela desenvolveu o quadro. E existem as crônicas, que são os transtornos de personalidade, transtorno obsessivo compulsivo, todos os transtornos que são para o resto da vida, que a pessoa sempre manifestou, uma hora piorou, ela veio para o tratamento, foi diagnosticada e ela vai precisar tomar medicação e ter um acompanhamento psicológico por muito tempo para poder controlar os sintomas. Ambas as pessoas que têm sintomática e têm crônicas, ambas são mais emocionais, elas entram mais em disforia. Então, se tu pensar, por exemplo, borderline, ele ativa emoções negativas muito intensamente. O narcisista, quem tem transtorno narcisista, quem tem TOC tem uma ansiedade muito grande. Então, tu ter emoções muito intensas, como eu falei no início do vídeo, é importante, quando tu tem isso, tu buscar um tratamento mais rápido possível, porque isso pode ser um sinal de que tu tá passando por alguma patologia e que tu precisa de um tratamento para melhorar dela. Essa é a parte. Pegando todos esses pontos, como é que tu faz para resolver isso? Existe o conceito da neuroplasticidade. Então, nosso cérebro se readapta melhor às situações. Como tu faz isso? Existem estudos que a terapia cognitiva, que o mindfulness, que a atividade física, eles alteram o teu padrão cerebral. O que é o padrão cerebral? Como o teu cérebro funciona. Algumas medicações também. Foi feito um estudo que até que batia medicação e terapia cognitiva e a terapia cognitiva tinha mais resultado. Então, tem 3 coisas que tu pode fazer se tu sofre com as tuas emoções, se tu tem umas emoções, né, que vai te ajudar a melhorar. Primeiro tu anotar as tuas emoções e os teus pensamentos que tu tem. Então, é o que eu falei, eu tenho um vídeo que eu falo sobre tu anotar todo dia que tu tem uma emoção ruim, tu anotar qual a emoção que é e qual intensidade, quais pensamentos que estavam acontecendo e quais situações estavam acontecendo. Isso desenvolve muito a tua área lógica, que quando a gente está numa situação que a gente ativa nossas emoções, a gente não pensa, a gente está vivendo aquilo ali. Só que quando a gente escreve, a gente está usando a mesma área que a gente usava na aula para estudar, para pensar. O professor largava um cálculo. O que tu fazia naquele cálculo? Tu pensava para escrever aquele cálculo. É um processo semelhante que a gente faz. Então, claro que na terapia a gente faz isso através de perguntas e técnicas. Mas se tu tá em casa, tu pode fazer. Teve uma situação difícil. Pega um papel, caneta, escreve situação, pensamento, emoção e comportamento. E vê o que se repete daquilo ali. Isso se chama reestruturação cognitiva. Depois que tu fizer isso, tu pensa, como eu posso pensar de uma maneira mais equilibrada sobre essa situação? No início é difícil, mas depois começa a ficar fácil, teu cérebro começa a ficar treinado em pensar soluções e pensar diferente e tomar decisões diferentes. Segundo é a meditação. Então tu vai sentar todos os dias por 5 minutos, vai fechar os olhos e vai buscar ficar prestando atenção numa coisa só. 5 a 6 minutos de meditação já fazem uma alteração significativa em áreas responsáveis pela racionalidade do teu cérebro. Melhora o foco, melhora a atenção, melhora a capacidade de pensar e analisar sobre uma coisa. Uma outra forma de meditar é meditar caminhando.
Tu sai com o tempo cronometrado, o objetivo é tu prestar atenção em tudo que está acontecendo no momento. Primeiro vai te enlouquecer, mas depois tu vai começar a prestar atenção nas árvores, no som, tu vai te focar em ti mesmo. E isso também, uma prática recorrente, faz com que as pessoas se sintam melhores emocionalmente e ajuda a desenvolver essa área das emoções. E por último, atividade física. Então, a atividade física ela serve como um regulador emocional, porque tu tem a liberação da beta-endorfina, serotonina e dopamina. Quando tu faz uma sessão de atividade física, tu tem uma sensação no pós de relaxamento. Então, funciona, por exemplo, a mesma coisa quando tu tá na academia, termina um treino, tu tá tipo mortão assim. Essa sensação são essas endorfinas. Então, o que que elas geram? Elas geram um sistema de equilibração do teu sistema nervoso. Tem dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. O simpático te deixa ativado e o parasimpático te deixa relaxado. Então, a atividade física ela é uma das coisas que vai te deixando num estado de relaxamento. E isso faz uma contrabalança da ansiedade. Então, treine e faça atividade física, correr é algo que ajuda a te manter em bem-estar. E com essas três coisas, tu já consegue diminuir a tua intensidade emocional. Óbvio que se tu quer um resultado mais efetivo, tu vai precisar buscar o tratamento. Então, tratamento com terapia cognitiva comportamental, inclusive eu tenho horário na agenda, só clicar aqui embaixo, que nossa equipe vai entrar em contato contigo para marcar uma consulta. Esse vídeo fez sentido para vocês? Querem mais conteúdo sobre isso? Entrem no meu canal, me sigam e até a próxima.